Muito bem, então boa noite para todos, vamos começar. Hoje a gente vai falar de distúrbios da voz e da fala, tá bom? Vou compartilhar com vocês aqui a tela para a gente começar. Muito bem, então hoje a gente fala de como é que funciona um dos sentidos, né, que é a fala. Como é que essa fala é produzida, como é que a voz é produzida. Quando eu coloco aqui distúrbios da voz e da fala, tá, gente? É porque voz é uma coisa, tá? E fala é outra coisa. Então, vários animais têm voz, tá bom? Então, o papagaio tem voz, cachorro, gato. Agora, a fala é um processo bem mais complexo que envolve, além do sistema fonador, envolve a via aérea, envolve as vias, né, cognitivas centrais. Então, eu tenho esse som que é, né, produzido pela via aérea junto com a laringe, que é o órgão da voz, e, além disso, eu tenho toda uma conexão cerebral igual lá na questão da audição que a gente viu. Então, escutar, né, eu posso escutar os barulhos e tal, mas eu tenho que traduzir aquilo que me foi trazido, tá? Como linguagem, e depois eu tenho que tentar, através das conexões cerebrais, responder aqui. Então, vamos entender isso aí melhor. O que é a voz? Então, a voz é esse barulho que eu estou transmitindo para vocês. Então, quando eu grito, o que acontece? Eu inflo os pulmões, tá? Fecho a glote, tá? Que é a região das pregas vocais. Essas pregas vocais, elas vão vibrando, tá? E essa vibração, ela vai ser modulada pela língua, tá? Os seios paranasais ajudam um pouquinho essa ressonância, a boca e os lábios, tá bom? Então, o que acontece? Eu falo A, E, I, O, então eu vou mudando tanto a qualidade de vibração quanto o posicionamento de língua, de boca, etc. E com isso a gente consegue articular várias coisas. Eu sempre faço essa analogia. A gente enche o balão, não é isso? Eu sopro o balão e a gente puxa aquela beiradinha dele e começa aquele barulho irritante, não é? Isso é uma analogia mesmo ao pulmão cheio e aquele ar escapando ali, vibrando as pregas vocais, tá? Então, para eu ter voz, eu preciso ter uma laringe preservada. Eu preciso ter um aparelho fonador, tá, preservado. Então, vamos voltar um pouquinho lá na anatomia, ok? Então, a boca, né? A orofaringe, e eu falei para vocês da laringofaringe, foi? Então, eu tenho nessa região aqui, ó, né, epiglote. Então, quando a gente engole, né, o bolo alimentar, ele desce, vem aqui pro esôfago, tá? A epiglote, ela fecha aqui por cima. Quando a gente respira, esse ar entra, tá? E ele sai também. Quando a gente fala, essa região aqui, tá? Que a gente chama de região glótica. Então, eu tenho a supraglote, a infraglote, essa região aqui é a região glótica, ok? Nessa região é que existe essa vibração que vai modular esse som através das pregas vocais. Então, se eu tiver um câncer de laringe, tá bom? E tiver que ser laringectomizada, eu vou ficar sem voz. Não tem mais jeito de falar, tá? Agora, se eu tiver uma laringe totalmente normal, por exemplo, e for surda, eu não tenho estímulo nervoso central para aprender a falar, tá? Para descrever, para modular essa voz, e eu vou ser uma pessoa muda, apesar de ter voz, ok? Tá? Então, vamos lá. Olha aqui, gente, como é que é essa glote, então? Então, eu tenho aqui a região das pregas vocais, a epiglote está aqui nessa região, tá vendo? Mais anterior, atrás eu tenho as duas cartilagens, a corniculada e a tireoidea, e as pregas vocais aqui, tá? A prega vocal, a região glótica, é o início ali da traqueia, ok? Então, elas vão vibrar e vão modular esse som. Então, essa aqui, ó, é uma imagem que a gente tem pela videolaringoscopia. Então, eu pego um laringoscópio rígido, tá?
Vocês viram lá na aula, naquele vídeo de semiologia, né? Então, nessa região aqui, ó, eu tenho a corniculada e as aritenoides, tá? Aqui eu tenho a prega vocal, ok? Então, elas vão ficar vibrando e elas vão produzindo a voz. Então, quando eu começo a inspirar, ela abre, tá? E quando eu começo a falar, ela fecha e ela vai vibrando. Então, essas são as pregas vocais. O nome correto são pregas vocais. Vocês vão encontrar cordas vocais também, mas a nomenclatura correta é pregas vocais. Então, olha só essa primeira imagem. Comecei a inspirar, tá? Inspiração máxima, a segunda. Fechou, parei de inspirar e começa essa vibração. Então, gente, o movimento da prega vocal, ele não é simplesmente um movimento de abertura e fechamento, tá? Vocês viram isso lá no vídeo, né, de semiologia. Ele vibra, então ele tem um movimento que a gente fala como se fosse uma batida de asa, tá? Que a gente chama de movimento muco-ondulatório. Então, a prega vocal, ela é um tecido fininho, fininho, e ela tem que vibrar e ela tem que fazer esse movimento de onda. Eu consigo falar por causa disso, ok? Em relação à anamnese, tá? A queixa costuma ser só disfonia mesmo. Quando eu tenho qualquer problema no aparelho fonador, a queixa costuma ser só disfonia mesmo. E você vai perguntar o que para o paciente? Essa disfonia sua, ela é perene, tá? Ou ela é sazonal? O que é uma disfonia perene? Eu estou rouco há 3 meses. Minha voz não melhora, eu não paro, né? Ela está o tempo todo ruim, fraca, às vezes eu paro de falar completamente, enfim, tá? Sazonal não, é só quando eu tenho um resfriado, é só quando eu faço um abuso vocal, é só quando eu, sei lá, vou a um show. Então, o paciente vai falar para vocês, vai relacionar, tá? Eu tenho episódios de afonia, tá? Afonia, ausência total de voz, ok? Sensação de corpo estranho laríngeo. Tem um negócio que fica agarrado aqui, tá? Isso não sobe, não desce, parece que tem um bolo, tá? Isso é o que a gente chamava, né? Essa queixa na anamnese é o que a gente chamava até pouco tempo, até alguns anos atrás, do famoso globos histéricos, né? Que seria um sintoma da ansiedade, da histeria. Pode ser sim, tá? Mas eu tenho que pensar no refluxo primeiro, antes de pensar em alguma coisa, igual eu falei para vocês. Tudo, tá? Pode ser psicossomático, pode ser estresse, pode. Mas primeiro a gente vai descartar as causas orgânicas para poder falar que é uma causa psicossomática, enfim. Tem fator de risco para doença maligna? É tabagista? É etilista, gente? Tá? Eu tenho que pensar em câncer até que se prove o contrário, tá bom? É profissional da voz? É professor? É cantor? Trabalha muito com a voz? Aí eu vou pensar mais em lesão benigna, não penso em lesão maligna, não. Doença tireoidiana. Tem problema de tireoide? Tem, usa remédio. Está controlado? Fez exame recente? Então, o hipotireoidismo, ele pode ser causa de disfonia crônica, por causa de um edema mesmo ali das pregas vocais. Então, a gente tem que pensar e pesquisar, tá bom? E nas crianças, tá? Como eu falei para vocês, vamos repetir aqui, toda criança com atraso de linguagem é igual a problema auditivo até que se prove o contrário, tá? A criança, gente, ela pode ter disfonia também, tá? Na criança, a disfonia em geral são, às vezes, um uso inadequado da voz, tá? Ou até algumas outras lesões, mas doença maligna a gente não pensa em criança também, tá? Doença maligna eu vou pensar mais em tabagista e etilista. E o exame físico? Nós fizemos no segundo período, tem a aula de aparelho fonador, através da laringoscopia indireta. Então, ela é feita com espelho de Garcia. O paciente ele é posicionado, não é isso? Assentado, ele põe a língua para fora, a gente segura a língua desse paciente com a mão direita, com a mão esquerda segura a língua, com a mão direita posiciona o espelho na região aqui, próxima ao palato mole, né, aqui. Então, eu posiciono ele sem encostar, não é isso? Se eu encostar, eu vou gerar um reflexo de vômito. E então, eu tenho uma fonte de luz que eu jogo nesse espelho, essa luz vai vir aqui na laringe, tá? Vai refletir, né, através da
Ela vem, aí eu consigo ver essa imagem aqui, essa imagem é refletida no espelho e ela volta para o olho. Eu consigo enxergar através dessa luz que ilumina aqui e essa imagem que eu consigo ver no espelho. Então, essa é a famosa laringoscopia indireta. É o exame que a gente usa para avaliar o aparelho fonador, tá? Agora, gente, a parte de fala, ela é diferente da voz. O otorrino, ele avalia a voz, tá? Então, eu como profissional, como otorrinolaringologista, eu vou tratar de distúrbios da voz. Se eu tenho algum distúrbio de fala mais grave, às vezes eu vou precisar, inclusive, da ajuda do neurologista, porque isso pode ser um problema central, tá? Então, vamos entender os termos semiológicos. Afonia, ausência de voz. Afasia, ausência de fala, ok? Disfonia, tá? É uma alteração aí na voz, normalmente uma rouquidão. Disfasia, tá? Uma alteração na fala. Então, a gagueira, por exemplo, ela é um exemplo de disfasia, tá? A voz está normal, mas aquela articulação ali da fala não está legal, tá bom? Vamos entender uma coisa. Eu tenho 3 córtex. Eu volto aqui o slide para vocês, tá? Eu vou mandar umas páginas para vocês estudarem, relembrarem o livro de neuroanatomia aqui, tá? Isso é importante. Então, eu tenho nessa região aqui, ó, do lobo temporal aqui, em marrom, o córtex da fala, o córtex do sensorial, né? O córtex auditivo. Não falei para vocês que o som chega, vibra martelo, bigorna estribo. Na cóclea, ele é traduzido, né? Ele é transformado em sinal elétrico. Isso vai pelo nervo auditivo, chega lá nos gânglios hemisculados, tronco, né, cerebral, tal, vai chegar onde? No lobo temporal, no córtex auditivo. Aqui, ó, é que esse som ele é traduzido, ele é entendido, tá? Então, meu cérebro vai compreender o que está sendo falado. Então, eu estou falando, estou conversando com vocês, tá? Vocês estão captando tudo nessa área aqui do lobo temporal. E daí, esse estímulo ele é transmitido para onde? Para a área de Wernicke, tá? Que é esse verdinho aqui, que a gente chama de córtex, né? De área de entendimento da fala. Então, vocês só conseguem compreender o que eu estou sendo falado, porque isso é traduzido aqui na área de Wernicke. Se eu estivesse falando em japonês com vocês, tá? Vocês não conseguiriam entender isso aqui, ok? Tá? E aí depois, através do fascículo arqueado, essa imagem, isso aqui, né, que foi compreendido, vai ser enviado para a área de Broca, e aí vocês vão me fazer uma pergunta, por exemplo, professora, eu não entendi o que você falou quando você falou em relação à área de Broca, tá? Então, vamos entender aqui, tá? O córtex sensorial, ele recebe, ele escuta o que está sendo falado, ele manda para essa área de Wernicke, que a gente chama de área da percepção da linguagem, tá? Ela é mais posterior no lobo temporal e quando eu tenho algum problema nessa área, a gente chama de afasia sensitiva ou afasia de percepção, tá? Então, por exemplo, eu tenho um paciente que tem um AVC, é óbvio, né, gente, que em geral o AVC ele não vai acometer só aquela área de Wernicke especificamente, mas tem casos da literatura de AVCs, de problemas cerebrais, ele que acometem só a área de Wernicke. Então, aquele paciente, ele fala normalmente. Se ele já tiver desenvolvido a linguagem, então ele fala. Eu chego aqui, falo, dou minha aula para vocês, tá? Mas eu não consigo compreender nada que está sendo falado para mim. Então, eu faço sempre essa analogia. Sou eu no Japão. Os japoneses vão começar a falar comigo, eu não entendo nada do que eles estão falando, e eu começo a responder coisas aleatórias em português, tá? Seria mais ou menos isso a afasia de percepção, tá? Através do fascículo arqueado, essas informações que são recebidas ali na área de Wernicke, elas vão para a área de Broca. E na área de Broca é que eu vou elaborar o que eu vou responder para vocês, tá? Então, ela é anterior, ela fica no córtex, né, já no lobo frontal, e ela a gente fala que é a área da expressão da linguagem. Quando eu tenho uma afasia dessa região, eu tenho uma afasia motora, ou afasia de expressão. Então, se eu tiver um AVC, ou um tumor cerebral, alguma coisa nessa região, o que vai acontecer? Eu escuto, eu entendo o que está sendo falado, mas eu não consigo falar. A pessoa ela muda.
tá? Porque ela não consegue falar, ok? Então, a gente chama de afasia de expressão. Então, eu tenho um sistema, um sistema fonador normal, eu tenho um sistema auditivo normal, mas mesmo assim eu não consigo falar, tá? Tem várias causas, gente, de transtorno de fala. A causa sensorial é uma, que é essa aí que eu expliquei para vocês. Ou um problema no córtex auditivo, ou um problema na área de Wernicke, ou um problema na área de Broca, tá? Mas o mais comum, quando a gente fala em causa sensorial, é essa questão de eu não ter audição. Então, com isso, eu não vou desenvolver linguagem, tá? Causas intelectuais. A pessoa pode ter um retardo mesmo, né? Um problema neurológico ali, que ela não tem inteligência mesmo para conseguir desenvolver linguagem. Causas neurológicas. Os AVCs que eu falei para vocês. Então, eu tenho um AVC em áreas específicas e com isso eu não consigo desenvolver linguagem. Existe causa psíquica e emocional, sim, tá? Transtornos de depressão, de ansiedade, que cursam com afasia ou disfasias, tá? E causas mistas. Às vezes eu tenho uma causa neurológica associada a uma causa intelectual, uma causa psíquica, enfim, tá? Então, gente, todas essas causas são causas relacionadas com o sistema nervoso central, tá? A não ser que o meu problema seja na cóclea, por exemplo. Aí é um problema periférico. Mas qualquer problema que eu tenha ali no meu sistema nervoso central, eu vou ter problemas da fala, mesmo tendo um aparelho fonador, o órgão fonador ali perfeito, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês das disfasias. O ceceio. O que é o ceceio? É um posicionamento errado da língua, tá? É o que a gente chama corriqueiramente de língua presa, que não é a língua presa que a gente fala, tá? É o ceceio, essa alteração, é o F e o V, né? Então, o correto é quando eu vou falar, eu tenho que manter a ponta da língua atrás, né? Dos dentes, ela não pode ser projetada. Então, na hora que a pessoa vai falar F, V, ela joga essa língua avança além da arcada dentária, tá? Isso, gente, é um mau posicionamento, tem a ver com um comando central ali neurológico para essa língua ficar no lugar certo, tá? É óbvio que às vezes alterações respiratórias, o respirador oral e tal, ele pode predispor a isso, mas em geral, com fonoterapia, melhora. Então, a fono faz alguns exercícios, algumas atividades ali que melhoram esse posicionamento, tá? A língua presa, gente, que é o freio lingual curto, tá? Então, aquele paciente, para eu falar lá, eu tenho que jogar a língua lá no alto. Se eu tenho um freio lingual curto, eu não consigo trazer a língua lá no céu da boca e vibrar, tá? O que vai acontecer com esse paciente? Ele vai ter dificuldade para articular o R e o R. Esse paciente tem uma alteração anatômica que não deixa essa língua dele mexer direito. O que eu tenho que fazer com esse paciente? Cortar esse freio lingual e, além disso, fazer fono, dependendo da idade. Em geral, no berçário mesmo, eles fazem diagnóstico desse freio lingual curto, né? E já fazem ele dar um piquezinho mesmo nele, que já resolve o problema da criança. A gagueira, gente, a gente fala que é um distúrbio de temporalização da fala. O que é isso? Eu não falei para vocês que o fascículo arqueado, ele leva a informação da área de Wernicke para a área de Broca? Ok? Então, seria uma lentidão, né? A informação, ela passa mais lentamente. O gago, quando ele decora o texto, ele não fala sem gaguejar? Quando ele canta, ele fala sem gaguejar. Então, esse problema na temporalização ali é o problema entre o escutar, entender, elaborar e falar, tá? Faz um asterisco para mim aí, numa observação aí, que chama gagueira fisiológica, tá? Crianças até 4 anos, elas podem gaguejar. E isso é considerado normal, tá? Isso é queixa recorrente de consulta, às vezes ao otorrino e até a fono. Ele tá gaguejando. É porque chegou o irmãozinho, é porque ele tá pressionado. Não, tá? É fisiológico. A gente fala que a criança, a cabecinha dela tá a 1000 por hora e aquelas vias centrais ali ainda não estão maduras o suficiente. Então, ele acaba gaguejando. Tranquiliza e orienta a mãe.
não é para completar a frase, não é para falar que a criança é gaga, não é para levar para a fono para corrigir, tá? Isso vai passar. A criança que continua gaguejando após os 4, 5 anos, aí a gente tem que trabalhar com a fonoterapia, ok? As dislalias, gente, são alterações do som mesmo da fala, tá? Então, é aquela criança que às vezes ela fala, como é que ela vai falar, o D, em vez dela, tudo ela fala T, tudo ela fala D. Então, em vez dela falar, sei lá, pato, ela fala pado. Aí ela vai falar dado, ela fala dado. Então, ela substitui o D e o T para ela tem o mesmo som, por exemplo, tá? O M e o N. Então, é qualquer alteração ali no som, tá? Então, a criança, ela não, ou adulto, né? Pode ter um adulto também. Ela erra ali algumas letras, tá? Na hora de falar. As disglossias, gente, já são defeitos na estrutura mesmo da linguagem. Então, troca sujeito com predicado, troca na hora da frase, inverte tudo, tá? Então, já é mais um defeito na estruturação ali daqui. E as disartrias, aí já são doenças um pouquinho mais graves, porque elas têm relação com lesão neurológica. Então, é aquele paciente que pós-TCE, tá? Ou pós-doença demencial, ou aquele paciente que tem alguma doença neurológica. E aí, essa articulação fica toda comprometida ali, tá? Em todas essas doenças aqui, tá, gente? Doenças não, né? Alterações. A fonoterapia é sensacional, tá? Lembrando que o freio lingual curto, às vezes a gente tem que fazer um procedimento intervencionista para liberar aquela língua e liberar o freio para poder ter otimizar ali essa questão da vibração da língua. Eu posso ter disfonias, tá? Então agora nós acabamos de falar sobre os problemas de fala. E agora eu vou voltar com vocês nos problemas de voz, né, que é o enfoque realmente da otorrinolaringologia. Então, eu posso ter um problema de voz, uma rouquidão, uma disfonia funcional, porque eu estou usando a minha voz de uma forma errada, tá? Ou eu posso ter uma disfonia porque realmente eu tenho alguma coisa orgânica ali, uma lesão e tal, tá bom? Então, vamos entender como é que funcionam essas disfonias. Como é que eu vou avaliar clinicamente essa voz? Primeira coisa, a anamnese, depois a laringoscopia indireta, e além disso, eu posso fazer exames mais específicos, tá? São os exames complementares. Então, eu posso fazer a laringoscopia com laringoscópio rígido, que é a chamada também videolaringoscopia, vocês viram lá no livro de semiologia. Eu consigo jogar aquela luz estroboscópica, ela é jogada na mesma frequência vocal, e com isso eu vejo esse movimento de onda, tá? Da prega vocal. E se ainda assim eu tiver dúvida, eu posso fazer o que a gente chama de laringoscopia direta. A laringoscopia direta, o paciente ele é levado ao bloco cirúrgico sob anestesia geral, a gente passa um tubo rígido na garganta, vou mostrar uma imagem disso para vocês mais no final da aula, e a gente vai lá e olha mesmo a prega vocal, com microscópio, palpa, etc. Tá? Então, olha aqui, ó, essa é a videolaringoscopia. Então, a videolaringoscopia, a gente vem com essa fibra rígida, tá? E a imagem, ela é infinitamente melhor do que a imagem do espelho, tá? Então, eu tenho aqui epiglote, as pregas vocais, tá vendo? E as aritenoides. A laringoscopia direta é esse tubo rígido, tá? Onde a gente consegue ver diretamente as pregas vocais, tá? Então, o paciente, ele vai ficar anestesiado, não tem outro jeito de fazer. Então, primeiro grupo de disfonias que a gente vai estudar hoje. As disfonias funcionais, tá? Então, são alterações advindas do uso inadequado da voz. Então, eu, Andressa, eu tenho uma intensidade sonora que eu consigo atingir. Se eu vou para uma sala de aula, ou se eu vou para uma atividade onde eu começo a falar uma intensidade sonora muito maior, tá, do que eu consigo, eu vou acabar fazendo exaurindo ali aquelas pregas vocais, eu acabo forçando, tá? Vai ter aquele batimento ali inadequado e eu posso ficar disfônica por causa disso, tá? Usos também, gente, que a gente entra em uso incorreto da voz também, a inadaptação vocal, ela acaba sendo um uso incorreto da voz.
Então, é aquela pessoa que tem uma voz muito fina e quer ter uma voz grossa. Tem uma voz muito grossa e quer ter uma voz fina. A gente chama de a pessoa que alterar o timbre vocal. Como é que vocês sabem que a minha voz é a minha voz, tá? Porque o meu timbre vocal é único, tá? Eu sei que a voz do meu marido é uma, a voz do meu filho é outra, porque as pessoas elas têm timbres vocais diferentes, ok? Quando eu tento alterar isso, dá problema, tá? Alterações psicoemocionais. Então, eu tenho determinados estados emocionais, tem uma doença que chama disfonia espasmódica, tá? Que é como se fosse uma tensão muito forte dessa musculatura paralaringe ali, e isso acaba forçando ali as pregas vocais, não deixa que elas vibrem de forma adequada e acaba dando essas alterações também. Gente, disfonia funcional, a hora que eu faço o exame físico, a laringoscopia indireta ou a vídeo, a prega vocal vai estar perfeita, não tem nada, 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 nada. E até na hora que eu vejo ela vibrando ali, tá normal. Então, é um uso errado. O que eu tenho que fazer? Mandar esse paciente para a fonoterapia. A fono vai explicar essa questão de intensidade vocal, né? Se você precisa de uma intensidade vocal maior, compra um microfone, né? Um amplificador sonoro. Se você quer, não tem jeito de você ter uma voz fininha, Andressa. Sua voz tem um timbre mais grave, tá? Então, a gente vai tentar essas adequações aí, tá? Aí a fono vai explicando exercícios respiratórios e tal. E às vezes a gente precisa até de ajuda psicoterápica também, tá? Mas não tem nada de orgânico ali, nada que eu tenha que entrar com medicação, qualquer outra coisa. É só uma questão de mau funcionamento mesmo, tá? Então essas são as disfonias funcionais. Agora a gente vai falar de disfonias orgânicas, tá bom? Então a gente chama de o primeiro grupo delas, alterações estruturais mínimas, tá? O primeiro grupo, gente, de disfonias orgânicas, por que eles têm esse nome, alterações estruturais mínimas? Porque são alterações orgânicas muito discretas, tá? Em geral congênitas, e que elas só vão aparecer, só vão trazer problema para esse paciente, ou vai ser um achado ocasional no exame, ou então aquele paciente que começa a fazer um uso abusivo da voz, ou aquele paciente que começa a ter essas alterações, ele começa a funcionar, né, esses usos inadequados da voz, e aí sobrecarrega, na hora que vai ver ter essa alteração estrutural mínima, fica bem mais sintomático, tá? Então, vamos estudar. Então, as funcionais a gente já falou, agora a gente está falando do primeiro grupo das alterações orgânicas, que são as alterações estruturais mínimas, tá? Assimetria. Olha aqui, gente, essa imagem. Não está excelente não, mas dá para vocês perceberem. Olha como é que essa aritenoide aqui, ó, está cruzando com essa. Ao invés delas encostarem uma na outra aqui, uma está cavalgando em cima da outra que a gente fala, tá? Isso aqui, a pessoa nasceu assim. E talvez ela não, assim, ela em geral tem uma qualidade de voz boa, não tem nenhum problema. Quando que começa a dar problema? Ou quando ela se torna uma professora, um profissional da voz, um cantor, ou então vai fazer um exame por acaso, admissional e tal, e acha isso aqui lá. Não tem muito como você corrigir isso cirurgicamente, tá? E se isso está trazendo problema para o paciente, a gente pode ter um auxílio aí com a fonoterapia, tá bom? A segunda das alterações estruturais mínimas, o sulco vocal. Também tá? O sulco, ele nasce assim, tá? Falo que é defeito de fábrica. Quando você olha essa prega vocal aqui, ela tá retinha, tá vendo? Olha essa aqui, como parece que ela tem um degrau dentro dela, tá? Isso a gente chama de sulco vocal. A mesma história da assimetria. Talvez muitos de vocês tenham, vocês nunca fizeram uma videolaringoscopia, tá? E aquilo tá ali, não traz problema nenhum. Às vezes o paciente fala assim, sempre que eu abuso um pouquinho eu fico rouco, que eu vou num show, ou que eu fico gripado. Talvez tenha uma alteração estrutural mínima ali, mas isso não vai trazer problema nenhum, tá? A não ser que eu me torne um profissional da voz um dia, tá? Sulco vocal, gente, tratamento. Fonoterapia, sempre a primeira escolha, tá? Existe a possibilidade de fazer um preenchimento desse sulco com ácido, com algumas coisinhas assim, sabe? Mas sulco vocal é um negócio muito melindroso,
que aí as iatrogenias são muito grandes, então às vezes o profissional que não é capacitado, não tem capacitação técnica, ele resolve intervir no sulco vocal, acaba piorando. Não falei para vocês que a prega vocal ela é levinha? Se eu coloco um preenchedor ali pesado, ela vai pesar e vai ficar pior do que era antes, tá? Então, o sulco vocal a gente tem que ter muito cuidado e muita cautela para abordar. Mas às vezes é abordado cirurgicamente também, tá? Cisto vocal também nasce com ele. Mas às vezes ele nasce menorzinho e ele vai aumentando durante a vida, pode acontecer. Então, quando a gente vê aqui, ó, aqui a prega vocal tá retinha. Olha aqui, como é que a gente tem esse abaulamento aqui. Na verdade, isso é um cisto nessa região. Isso aqui, esse gordinho que está do outro lado, em geral, a gente chama de reação contralateral. De tanto esse cisto ficar batendo aqui, forma como se fosse um calinho mesmo, tá? A gente fala que é uma reação contralateral. O cisto, gente, em geral, ele é cirúrgico, tá? Ou se ele é muito pequenininho e não trouxer, né, sintoma para o paciente, então aquele paciente que tem uma voz um pouquinho mais grave, mais disfônica, mas ele vive bem, não tem problema nenhum, não tem cansaço vocal, não é profissional da voz, vai deixar esse cisto quietinho ali. O cisto está maior, começa a causar disfonia crônica, a gente pode até tentar a fonoterapia, tá? Mas em geral o tratamento é cirúrgico. A gente não inventa muito a moda, não. Tá bom? Olha aqui outro cisto vocal, tá vendo? Ó, uma bolinha mais clarinha aí. Esse cisto, gente, ele não deixa a prega fechar. Então, na hora que ela fecha, fica uma fenda. Por isso que a voz fica socosa, tá bom? Microdiafragma. Olha aqui, bem na região anterior aqui da laringe. Tá vendo aqui, ó? Esse triângulozinho aqui? É uma aderência, tá? Fica logo embaixo ali da prega vocal. O microdiafragma, ele em geral, ele é congênito, mas ele pode ser adquirido. Quando? Traumas na região anterior aqui da laringe em geral, tá? Pode acontecer com intubação prolongada? Pode, mas não é muito comum, tá? Ele é mais comum quando eu tenho esses traumas. Bater o carro, estava com cinto de segurança no pescoço, teve algum trauma na região cervical anterior aqui, dá um hematoma ali, na hora que faz o processo de reabsorção, fica esse microdiafragma, tá? E o microdiafragma, gente, ele atrapalha, né? Ele impede essa abertura total, às vezes, ali da prega vocal. E o tratamento, se ele for sintomático, cirúrgico. A gente tenta sempre fono primeiro, se não der certo, tratamento cirúrgico, tá? Aqui, ó, tem um microdiafragma, essa imagem também tá um pouquinho ruim, olha só. Mas aqui, ó, eu tenho um microdiafragma aqui, tá vendo, ó? Com um sulco vocal de cá, tá vendo? Coitado do paciente, né? Esse paciente vai ser sintomático, não tem muito jeito, não. E aí a gente vai ter que ver o que a gente vai abordar aí. Ah, vamos tentar fono, sempre fono primeiro. Não deu certo, a gente tenta ver se a gente corrige o microdiafragma primeiro, que teoricamente tem um custo-benefício melhor em relação a complicações e melhoria da voz, e depois tenta o sulco. Ok? As alterações estruturais mínimas. Então, a gente já falou das disfonias funcionais, a gente começou a falar das disfonias orgânicas e falamos das disfonias orgânicas, que a gente chama de alterações estruturais mínimas, tá? Sulco vocal, microdiafragma, cisto vocal e assimetria laríngea, ok? Então, vamos agora para as lesões benignas mesmo. Então, essas eu ganhei durante a vida. Eu não nasci com elas, tá? Então, nódulo, pólipo, edema de Heinck e o papiloma, tá? Primeiro deles, então, nódulo vocal. O nódulo vocal, gente, é o que as pessoas chamam de calo de prega vocal. Não tem isso? Calo de prega vocal. Vocês já escutaram, né, falar sobre isso. O nódulo, gente, ele é caracterizado, a gente descreve ele como... Peraí só um pouquinho. Nossa, risquei a tela. Peraí. O nódulo vocal, ele é caracterizado por essas duas, tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma... Como é que fala? Eu tenho um espessamento nessa região e nessa região, tá vendo? Bem no terço médio da prega vocal, tá? Então, como é que a gente descreve um nódulo vocal? Vem descrito assim: espessamento
simétrico, bilateral, no terço médio das pregas vocais. Isso é nódulo, tá? E por que a gente chama ele de calo? Porque o nódulo, ele acontece devido a um batimento errado mesmo que eu tenho de prega vocal. Então, eu começo a usar, eu faço a seguinte analogia. Eu tenho um calo lá por causa do meu sapato vermelho. Eu vou lá e tiro aquele calo, tá? Se eu continuar usando o sapato vermelho, o calo vai voltar, não vai? O nódulo é a mesma coisa, tá? Em geral, se eu consigo tirar, então eu mando o paciente para a fono e peço a fono para tentar readaptar aquele meu paciente. É como se eu tivesse o calo, jogasse o sapato vermelho fora e pegasse o azul. Então, vamos esperar um tempinho você usando o sapato azul para ver se esse calo vai sumir sozinho, vai regredir sozinho. Então, a gente manda o paciente para fonoterapia e ele vai fazendo fonoterapia. Regrediu o nódulo? Não precisa fazer cirurgia. Agora, o nódulo não regrediu, a gente faz a cirurgia, que a gente chama de microcirurgia de laringe, né? Resseca esse nódulo de um lado e do outro, tá? E volta o paciente para fonoterapia, tá? Olha só, gente, quando ele tá fechado, tá vendo? Na hora que fecha aqui, ó, eles se tocam nesse ponto médio aqui e eu tenho uma fenda posterior e uma fenda anterior, tá? Essas fendas é que fazem a voz ter o padrão disfônico, ok? Então, o nódulo, ele é adquirido por um uso inadequado da voz, tá? Tratamento inicial, fonoterapia. Se não dá certo, a gente pode tentar a cirurgia, tá bom? O pólipo. O pólipo, ele é uma reação a alguma agressão. Então, ele pode aparecer depois de uma gripe, ele pode aparecer por causa de refluxo, ele pode aparecer depois de uma laringite, e o pólipo, em geral, ele é cirúrgico também, tá? Essa lesão mais avermelhada, ele pode ser céssio, ou seja, preso na membrana ou pediculado, tá soltinho ali, e ele acaba atrapalhando o paciente a falar e, dependendo do tamanho, até a respirar, tá? Pólipo é igual a tratamento cirúrgico, ponto final. Olha o tamanho desse pólipo, gente, tá? É claro que ele dá alteração aí de espinéia, sensação de falta de ar nesse paciente, tá bom? Esse paciente tem que ser operado, não tem muito jeito não, tá? O edema de Reinke. O que é o edema de Reinke? É um edema do espaço de Reinke, tá? Aquele material que eu mandei para vocês fala um pouquinho da anatomia, né? Das camadas da prega vocal. E eu tenho, entre as camadas da prega vocal, esse espaço que a gente chama de espaço de Reinke. Neste espaço, existe um acúmulo, tá? De substância mesmo, gelatinosa. E esse edema de Reinke, ele acontece, é uma resposta do organismo à agressão pelo cigarro, tá? Então, são aquelas, eu vou falar aí principalmente mulheres, porque o edema de Reinke é mais comum em mulher. A mulher que tem aquela voz mais metálica, tá? Aquela voz mais assim, desse jeito, sabe? Aquela voz mais... O que acontece? Com o tempo, né? O uso crônico dos cigarros também é individual. Tem gente que usa anos e anos, né? É tabagista e não tem edema de Reinke, tá? E às vezes pacientes que usam cigarro por pouco tempo já começam a ter edema de Reinke. E essa prega vocal ela vai ficando gelatinosa mesmo, pesada. E esse paciente aqui, por exemplo, não tenho dúvida que ele tem queixa de dispneia, além da disfonia, tá? O tratamento para edema de Reinke é parar o tabagismo. Para o cigarro, em geral, em 6 meses ele vai regredir. Se ele não regredir totalmente, o paciente pode ser submetido a um procedimento cirúrgico, onde a gente faz uma incisão da prega vocal, aspira, tá, esse edema e tudo volta ao normal. Mas o paciente tem que estar sem fumar pelo menos 6 meses para a gente fazer a cirurgia, tá bom? Olha aqui, gente, é claro que esse edema anterior que eu mostrei para vocês é um edema mais grave, né, do que esse aqui. Esse aqui, tá vendo? Fica essa gelatina que parece. Na hora que você faz uma incisão nessa região aqui, então você faz uma incisão longitudinal aqui na prega vocal, aspira o edema, a prega vocal colaba de novo e volta ao normal, tá? Mas não adianta eu fazer de um paciente que está fumando ativamente, porque isso aí vai voltar rápido, ok? O papiloma, então a última das minhas lesões benignas que a gente vai falar aqui, é uma lesão causada pelo HPV. E da mesma forma que eu tenho subtipos de HPV, né, lá de colo de útero, que são precursores de câncer, tá? De colo de útero, eu tenho alguns subtipos de HPV que são precursores de câncer de boca,
né, cavidade oral, faringe e laríngea, tá? Eu posso ter, inclusive, crianças, bebês recém-nascidos com papiloma. Em geral, essa contaminação é na hora do parto, tá? Por canal de parto. E eu posso ter simplesmente uma lesão pequena ou até lesões tão grandes que a criança ou o adulto tem que ser até traqueostomizado. É mais comum na criança, essas papilomatoses graves, tá? E qual que é o problema do papiloma? Ele tende a recidivar. Então, você tira, ele volta, você tira, ele volta. Atualmente, a gente tem o tratamento com laser, você tira, né? Eu não posso ir lá e... Quando a gente vai fazer a exéresis de uma lesão de HPV, por exemplo, seja em região genital, seja em pele, né? A gente tira e cauteriza, não é isso? E isso ajuda a não ter a recidiva da lesão. Na prega bucal, eu não posso cauterizar. Se eu cauterizar, eu causo uma fibrose ali, vai ficar pior do que era antes. Porque ela tem que ser levinha e vibrar, não é isso? Então, a gente tem hoje em dia o laser que ajuda bastante. Ainda não é uma opção de uso corriqueiro, porque é uma opção cara ainda, tá? Para a nossa realidade. Mas em casos mais refratários, em casos mais complicados, a gente pode tentar usar, tá bom? Então, o tratamento do papiloma é ressecção. Olha aqui outra lesão papilomatosa. E o papiloma, às vezes, a gente fica na dúvida se é uma lesão benigna ou uma lesão maligna, tá? Nenhuma dessas lesões, elas são precursoras ou pré-malignas, são todas lesões benignas. Lembrando que dependendo do subtipo do HPV, ele pode predispor o paciente a câncer de laringe, tá? A gente falou um pouquinho de laringite crônica na aula de laringite, não foi isso? Mas eu falei que voltava nesse assunto aqui nessa aula para a gente entender melhor, tá? Gente, ó, amidalite, faringite, laringite, a coisa, né? A coisa, o episódio ali viral, bacteriano. E olha que isso é uma coisa que eu pego recorrentemente em consultório. Eu já tomei anti-inflamatório, eu já tomei antibiótico não melhorou, tomei outro antibiótico, agora eu estou dando anti-inflamatório de novo. O paciente chega para mim e fala que tem um mês que está com a garganta doendo. Isso não existe, tá? Passou de 2 semanas, isso não é infeccioso, tá? Não é resistência bacteriana. Gravem isso, precisam pegar isso muito na clínica. Eu não quero vocês tratando o paciente errado. O que acontece, gente? Às vezes o paciente tem nada mais, nada menos que uma doença do refluxo, tá? Essa doença do refluxo... mas eu não tenho nada no estômago. Eu escuto isso todos os dias, tá? Meu estômago não dói, eu não sinto voltar nada na garganta. O que acontece, gente? A laringe, ela não foi feita para tolerar ácido. Então, a gente come, a comida desce pelo esôfago, chega lá no estômago, fecha. Eu tenho o esfíncter esofagiano inferior, né? Que fecha ali aquela passagem do esôfago para o estômago. E tem o esfíncter esofagiano inferior, que ele fica próximo aqui da glote, tá? Se escapar um pouquinho de ácido para o esôfago, ele dá conta de tamponar, tá? Se chegar na laringe, vai queimar. E às vezes acontece justamente isso. O paciente começa às vezes com episódio viral, aí ele usa anti-inflamatório. O que acontece? Refluxo, tá? Às vezes um refluxo muito discreto, que não chega a dar sintoma tão exuberante, mas é o suficiente para chegar na garganta e queimar, tá? E arde mesmo, às vezes até próximo ao ouvido. Às vezes a gente tem crianças com otite de repetição por causa de refluxo, tá? Então tem que ter esse cuidado aí. Não melhorou, então é bacteriano, vamos dar antibiótico. O antibiótico piora mais um pouquinho o refluxo. Não está melhorando, vamos trocar o antibiótico. Vamos voltar com o anti-inflamatório. E daí, na hora que você vê, o paciente já tem um mês que ele está fazendo uso de anti-inflamatório com antibiótico ali, tá? É óbvio que mesmo que ele não tenha refluxo, ele vai desenvolver, por causa dessa sobrecarga de medicação. Então, ficar de olho nisso aí. É uma inflamação crônica, tá? E o sintoma clássico que a gente fala é aquela sensação de corpo estranho laríngeo. É aquele bolo que fica parado aqui, tá? Mas eu posso ter pacientes que a única queixa é essa sensação de ardor, tá? A minha garganta tá ardendo o tempo todo. Já tem 30 dias. Isso não é viral, isso não é bacteriano, tá? Isso é laringite crônica. Mais de 2 semanas é laringite crônica. Esquece causa infecciosa, tá? Vamos pensar em qualquer coisa menos em causa infecciosa. E aí vale a pena tentar tratar o refluxo, tá? A gente trata o refluxo e observa esse paciente. Foi só porque ele fez uso abusivo de anti-inflamatório? Dá mais ou menos 20 dias,
30 dias de inibidor de bomba de prótons, vai melhorar, tá? Agora, se o paciente não melhora, tá, com o uso de omeprazol, pantoprazol ali 20 a 30 dias, esse paciente vai ter que passar por uma avaliação do gastro, tá? O que a gente acha no exame físico, na laringoscopia indireta? Esse edema, a gente chama de edema da região interaritenoide. Isso aqui, ó, tá vendo? Olha só, às vezes atrapalha até, o paciente reclama até de dispneia, tá? Um outro sintoma muito clássico da doença do refluxo é a sensação, a pessoa acorda no meio da noite com uma sensação de morte iminente, tá? Às vezes ele vai até para o pronto-socorro por causa disso. Porque na hora que volta aquele ácido ali na garganta, o que a laringe faz? Ela fecha, ela faz um laringoespasmo e não abre. Para quê? Para o ácido não ir para o pulmão. E aquilo dura alguns segundos ali, é uma sensação desesperadora, porque o ar não entra, tá? Eu costumo falar com o paciente, não preocupe, você não vai morrer por causa disso. Na pior das hipóteses, na hora que você desmaiar, a sua laringe vai abrir, você vai voltar a respirar normal, tá? Mas o que a gente faz para desfazer laringoespasmo mais rápido? A tendência do paciente é puxar. Quanto mais ele puxa o ar pela boca, mais o laringoespasmo demora para desfazer. Então, tem que respirar, puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. Às vezes, na hora do desespero, lá é difícil. Mas a gente tem que tentar orientar o paciente e tratar o refluxo, tá? Outras causas, né, gente, de dor crônica, disfonia crônica, eu vou pensar no carcinoma de laringe até que se prove o contrário. Tem outras doenças granulomatosas, por exemplo, eu posso ter tuberculose laríngea, tá? Posso ter sarcoidose laríngea, ok? Ou então, né, a própria lesão estrutural mínima lá. Mas, gente, paciente com disfonia há mais de 2 semanas, paciente com dor crônica por mais de 2 semanas, eu vou acabar tendo que pedir uma videolaringoscopia desse paciente. Eu tenho que avaliar, pedir um exame complementar para eu poder saber exatamente o que está acontecendo ali, tá? Ah, videolaringo eu não consigo agora aqui no PSF, no SUS e tal. Começa a tentar tratar como refluxo, mas já tenta encaminhar esse paciente e pedir uma avaliação, tá? Então, vamos resumir lá o tratamento. Higiene vocal, o que é isso, tá? Tem que tomar muito líquido enquanto estiver falando, né, dando aula, e tem que tentar fazer essa hidratação aí da via aérea e do sistema fonador. Fonoterapia, eu vou indicar para todas as disfonias orgânicas, tá? Desculpa, eu vou indicar para todas as disfonias funcionais, então uso inadequado da voz, psicossomáticas ou inadaptações vocais, tá? Então eu vou, disfonia funcional é igual a fonoterapia. Disfonia orgânica por alteração estrutural mínima, tá? Todas têm indicação de fonoterapia, tá bom? Então, sulco vocal, fonoterapia, microdiafragma, fonoterapia, cisto, fonoterapia, tá bom? E assimetria, fonoterapia. E, em alguns casos, eu vou ter que fazer a microcirurgia de laringe, tá? Quando não tiver melhor, eu posso tentar. Das alterações orgânicas, né, as lesões benignas, todas têm indicação de microcirurgia de laringe de cara, com exceção do nódulo vocal, que a gente tenta a fonoterapia primeiro para depois indicar a microcirurgia se precisar, tá? Os distúrbios da fala, né? Então, as dislalias, a gente vai indicar a fonoterapia, tá bom? E se eu achar que o paciente tem alguma coisa sensorial, ou, né, algum déficit sensorial, intelectual, ou alguma alteração neurológica, tumor, AVC, esse paciente ele vai ter que passar por uma avaliação neurológica, tá bom? E a gente faz a microcirurgia de laringe em alguns casos, e as laringectomias, elas são indicadas em caso de câncer. Aí já muda de especialidade de novo. Quem trata doença maligna de prega vocal, de aparelho fonador, é o cirurgião de cabeça e pescoço. Então, quando chega para mim, eu posso até fazer a biópsia para fazer o diagnóstico, tá? Desde que essa minha biópsia seja incisional, ou seja, eu tiro um pedacinho. Eu vou lá e tiro tudo, cicatriza, o cabeça e pescoço não sabe onde que era a lesão. Como é que ele vai ampliar a margem, tá? Então, eu posso até fazer a biópsia, mas o tratamento, ele é exclusivo da especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço, tá bom? Olha aqui, gente, então a microcirurgia de laringe, ela é mais ou menos parecida com a laringoscopia indireta.
Então, o que acontece? Quando eu resolvo que eu vou mandar esse paciente, não, olha, eu fiz a vídeo, fiz a estrobo e não estou conseguindo chegar à conclusão exatamente do que é, tá? Eu já programo uma laringoscopia direta para esse paciente, já pensando na abordagem. Por que eu vou anestesia o paciente? É um pólipo mesmo, pode abordar o paciente. Não, anestesia, faz a laringoscopia direta e já aborda isso, já resolve, tá? Então, a gente chama de microcirurgia de laringe. Então, o paciente ele fica nessa posição, tá vendo? O pescoço estendido, anestesia geral. Então, é um tubo rígido que a gente coloca, ele chega até aqui na laringe, ele fica preso, chama laringoscópio rígido de suspensão. Através desse buraquinho aqui, ó, eu vejo com o microscópio e essas pinças aqui, ó, elas são longas, elas são grandonas assim, tá? Elas têm essa angulação e a pontinha tem tesoura, tem pinça, tem saca-bucado. E aí a gente já aproveita no mesmo procedimento, eu já olho o que está acontecendo. Se eu achar que é maligno, eu já tiro um pedacinho para fazer biópsia. Se eu achar que é um pólipo, eu já tiro o pólipo. Se for um cisto, eu já tiro o cisto. E já mando para biópsia. Então, ele acaba sendo um exame para diagnóstico e também para tratamento. A gente já resolve de uma vez. Ok? Dúvidas em relação? Vou abrir então aqui para dúvidas, o chat. Essa é a Cecília minha, quando ela nasceu. Ela tinha 7 dias de vida. Olha a mãozinha dela, dentro do polegar. Vamos abrir o chat aqui. Muito bem. Agora que eu estou vendo aqui que a Carla perguntou se pode fazer reabilitação total. Como assim? Explica aí, Carla.